Eu quero desejar boas-vindas para você que já está com nós nesse momento, que está online, você que parou aí para assistir essa palavra, para receber mais de Deus através dessa palavra, através da palavra do Senhor. Eu havia dito na semana passada que nós iríamos tratar sobre um tema específico, mas eu senti muito forte no meu coração de mudar. E eu resolvi trazer para vocês hoje, eu quero trazer assim, especificamente sobre clamor. Por que que eu resolvi mudar? Olhando tudo que está ao nosso redor, todas as circunstâncias hoje, e com cada pessoa que a gente conversa, muitas vezes eu tenho visto medo, apreensão. Tem muitas pessoas que estão sem rumo diante dessa pandemia. Tem muitas pessoas que estão sem saber o que acontecer. Outras pessoas nos perguntam, falam, é o fim dos tempos, e isso é um dos sinais da volta de Jesus, Jesus está voltando. Mas a primeira coisa que eu quero te falar nesse momento, que se tem uma das coisas que a gente, assim, é desnecessário, será que é a volta de Jesus? Será que Jesus está voltando agora? Eu não posso te afirmar que é agora, que é amanhã, que é daqui 5 anos, 6 anos. Isso aí eu não posso te afirmar porque ninguém tem essa certeza. Mas a única coisa que eu posso falar para vocês é: vamos nos preparar. Vamos guardar a nossa vida, guardar o nosso coração, porque essa pandemia, na verdade, é um dos sinais, é uma das profecias de Apocalipse que realmente está se cumprindo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você que é fiel ao Senhor, ou talvez você que tem estado em alguns deslizes e não sabe o que fazer. A única coisa que eu digo para você nessa noite é: volta para o seu Pai. Volta para o coração do seu Pai, volta a fazer a vontade do nosso Pai que estás nos céus. Volta a fazer a vontade dele. Independente do que vier a acontecer, independente da circunstância que estamos vivendo, essa pandemia, ela veio para trazer o povo dele de volta. E eu quero hoje trazer um texto para a gente estar compartilhando, que é um texto extremamente conhecido. Eu acho que poucas pessoas não conhecem esse texto, que é o livro de 2 Crônicas, que está lá no capítulo 7, a partir do versículo 11. E antes de começar ler com vocês, eu havia postado aí nas minhas redes sociais que hoje eu estaria fazendo um sorteio de uma caneca que é padronizada. Eu vou ver se quantos estão vendo aí. Se você estiver vendo bem, me dá um joinha. Eu vou estar sorteando essa caneca, tá bom? E só vai ganhar quem ficar até o fim, tá bom? Aí a gente já está anotando os nomes e você só vai conseguir ganhar se você ficar até o fim. A gente vai estar anotando seu nome, tá bom? Então eu vou compartilhar com você que o tema nosso hoje é: o verdadeiro clamor muda as circunstâncias, tá bom? Que diz assim, ó: Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado, fazendo a construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como um lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes, olha só, presta atenção no versículo 13. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos venham e devorem todas as suas colheitas, ou enviar pragas entre o meu povo. Olha só no versículo 14. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença e se afastar de seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e eu restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo onde o meu nome será honrado para sempre.
olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir fielmente, como fez seu pai Davi, e obedecer todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono da sua dinastia, pois fiz esta aliança com seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre governará Israel. Só até aqui por enquanto. Amém, graça e paz. Solange, eu quero dar as boas-vindas para todos. Eu vou tentar falar o nome de todos aí que entrou nesse momento. O Yuri, meu sobrinho, Solange, Eliene, a Cida, Leia Cristina, Mariana Morim, todos os que estão online neste momento que estamos aí. E minha esposa já escreveu e que está anotando os nomes. Fica até o final. Amém. Então, o que eu quero trazer para você nesse texto hoje? Sobre 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Aqui conta para nós a história de quando o rei Salomão ele concluiu a construção. Amém, Carolina também entrou. Quando ele construiu, ele terminou a construção do templo. E o coração de Salomão estava extremamente grato, feliz, porque Deus estava com ele, tudo estava dando certo. Quando Salomão terminou de construir o palácio que para ele morar, ele sentiu que também precisava construir um palácio para Deus e construiu um templo maravilhoso, algo muito lindo, e Salomão estava extremamente feliz com tudo que estava acontecendo porque Deus estava com ele. Deus estava, havia uma promessa de Deus para Salomão que tudo que ele fosse fazer, Deus estaria com ele. E havia ali um sentimento, e Salomão e Deus estabeleceu uma conexão, e entre eles não havia mais nada, não havia pecado, não havia separação, eles se tornaram um só. O coração de Salomão se tornou extremamente grato e feliz por tudo que ele havia conseguido fazer com o auxílio do nosso Senhor. E quando ele terminou, irmãos, a palavra diz que Salomão, nos capítulos anteriores, quando Salomão estava ali todo reunido com os sacerdotes, Salomão fez uma linda oração de agradecimento a Deus por tudo que havia acontecido. E Deus se alegrou muito da oração de Salomão. Deus se alegrou muito do coração dele, porque realmente tudo que Salomão tinha feito era para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Salomão não fez para que ele fosse simplesmente reconhecido por ninguém. E a palavra do Senhor diz que antes, quando Salomão assumiu o reino, depois do seu pai Davi, Deus apareceu para Salomão em sonhos e perguntou: Salomão, o que você quer? A única coisa que Salomão pediu para Deus foi sabedoria. E Deus viu como Salomão estava grato por tudo que Deus estava fazendo. E Deus então decide estar com Salomão em todas as coisas. E quando terminou, lá no capítulo 7, a palavra do Senhor diz que Salomão feliz, alegre por tudo que tinha acontecido, Deus fala: olha Salomão, eu ouvi a sua oração, eu escutei o seu clamor, eu ouvi quando você me orou em agradecimento. E olha o que eu tenho para dizer para você, Salomão. Eu ouvi a sua oração, eu escolhi este templo como um lugar para se fazer sacrifício. Aí, Deus simplesmente falou: Salomão, eu estou com vocês em todo o tempo. Eu me alegrei do que você fez. Mas presta atenção, Salomão. O coração do homem, ele é enganoso. Muitas vezes o coração do homem ele vai sair da minha presença. O homem ele vai se distanciar de mim. E agora, nesse momento, queridos, eu quero fazer uma retrospectiva com você. Vamos voltar alguns anos. Eu não vou nem falar de outras nações. Sabemos que outras nações também fizeram coisas terríveis. Mas vamos falar de nós aqui, o Brasil. Preste atenção. Eu quero que você traga na sua memória o que vem acontecendo no nosso país há anos. São tantas corrupções. Os nossos governantes não honram a Deus.
Cada governante que entra ou sai, infelizmente o padrão é o mesmo. Não há honestidade. E aqueles que realmente querem ser honestos, que querem trabalhar, há uma cúpula maior que acaba impedindo eles de trabalhar. E entra político e sai político, entra e infelizmente são todos iguais. É difícil hoje a gente falar, mas será que há algum político no nosso país que realmente faz a diferença? Eu não vou te dar essa certeza, porque até então não estou aqui para falar de política. Essa não é a minha praia, não é a minha área. Mas eu quero trazer na sua memória o que os nossos governantes têm feito há tantos anos. Nunca se investiram em educação, nunca teve investimento em saúde, nunca teve investimento em segurança, em infraestrutura, nunca teve nada. E todos que entraram simplesmente desviando dinheiro e é tanta corrupção. Aí nós pegamos as festas que nós temos na nossa nação. Todas elas vai contra o padrão de Deus. Todas as festas, e para mim a pior de todas é o carnaval. E há atrocidades que tem em todos os carnavais. E principalmente o último carnaval que teve, com tanta depravação, com tanta porcaria. E isso eu não estou falando de 1 ano, 2 anos atrás, eu estou falando de 100 anos. De portugueses que entraram e fizeram tantas atrocidades, de pessoas de outras nações e coisas que foram acontecendo na nossa nação, que foi corrompendo o nosso país, que foi corrompendo a igreja, que foi misturando a igreja, um povo que era para ser um povo santo, escolhido de Deus, mas que agora está também tudo corrompido, tudo misturado. E sabemos que um dia ou outro essa conta ela iria chegar. Essa conta, uma hora ou outra, ela ia chegar e infelizmente, eu quero, assim, não estou profetizando, mas tem muitas coisas ainda para acontecer na nossa nação. Há muitas coisas para acontecer na nossa igreja, na igreja do Senhor Jesus. Há um acerto de contas e que nós estamos passando por um processo. Nós estamos passando por um processo que está sendo doloroso. As famílias que antes não se reuniam, com esse processo que estamos vivendo hoje, as famílias voltaram a se reunir, porque vivíamos em um mundo onde todos diziam, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E as famílias não se reuniam, porque era cada um por si. Cada um no seu quarto, cada um numa sala, esparramados, e não havia unidade. E Salomão, Deus deu essa palavra para Salomão. Olha, Salomão, eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu clamor. Eu sei que o seu coração hoje está feliz, está grato. Mas preste atenção em uma coisa, Salomão. Olha só, no versículo 13 ele diz, se por vezes eu fechar o céu para que não chova, Salomão, eu ordenar que gafanhotos devorem as suas colheitas, ou enviar pragas entre o meu povo. Isso Salomão já alertou que iria acontecer. Deus alertou Salomão, essas coisas vão acontecer. O povo vai se desviar dos meus caminhos. O povo vai andar por caminhos que não agradam a mim, Salomão. E quando isso acontecer, infelizmente, virá a praga, virá o gafanhoto, virá as pestes, virá o devorador. Muitas coisas vai acontecer, Salomão. Porque essa é uma realidade da nossa nação. O mundo todo vem há anos e anos zombando daquilo que Deus vem falando. Deus levantou profetas no mundo todo nos alertando o que viria, mas poucas pessoas levou em consideração aquilo que Deus estava falando. Mas eu não vim aqui, eu não estou aqui nesse momento para te passar medo. Porque eu aprendi o seguinte, palavra que te gera medo, ela não gera arrependimento. Se essa palavra te gerar medo, você vai deixar de fazer aquilo de errado que você tem feito só por um momento. Mas quando tudo melhorar, você volta a fazer novamente.
mas eu quero gerar em você uma conscientização que não vale a pena a gente viver como nós temos vivido. Nós temos um Pai que é misericordioso, nós temos um Pai que é poderoso, nós temos um Pai que é amoroso, que, olha só, eu quero dizer para você que independente do que você vier a fazer, se você se voltar para o seu Pai, se você clamar pela misericórdia dele, pelo perdão dele, independente do que você fez, ele vai te perdoar. O que eu não posso é eu achar que tudo é normal, que o pecado é normal, que aquilo que tem prejudicado o meu próximo é normal. Não é. Aquilo que tem me prejudicado não é normal. Então, volte o seu caminho ao Senhor. Volte a sua vida para Ele. Talvez você fique com medo, será que Deus vai me perdoar? A Bíblia nos dá esse respaldo. Romanos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O nosso Deus, ele é rico em misericórdia. Ele não abandona os seus filhos. Ele jamais vai deixar um filho dele perecer. A Bíblia mostra para nós sobre o filho pródigo, o próprio Jesus falando sobre o filho pródigo. Tantos outros homens que um dia caíram, pecaram, mas eles se arrependeram, ninguém passou a mão na cabeça dele e simplesmente Deus restaurou a sorte dessa pessoa. Então, o que eu e você precisamos fazer é aprender a voltar para o Senhor. Nós precisamos voltar para Ele. A primeira coisa para Deus restaurar a sorte do Brasil é que o Brasil venha reconhecer os seus pecados. Nós, como nação, precisamos reconhecer que pecamos. A igreja do Senhor Jesus precisa reconhecer que está dividida. A igreja do Senhor precisa aprender, ter essa noção que está tudo errado no nosso meio, que muitas coisas precisam mudar. O Brasil precisa tomar um rumo. E o rumo que o Brasil precisa tomar é aos pés do Senhor Jesus, é se arrepender, é não achar que está tudo normal. Por quê? Eu vou trazer para vocês alguns dados. Na prática, há alguns dias a pandemia deu uma cessada. O que nós fizemos? Relaxamos. Quando a pandemia estava no auge, estávamos clamando. A igreja estava unida. No auge do auge da pandemia, nunca se viu tantas pessoas nos seus apartamentos clamando e colocando canções, entoando canções e clamando a Deus. Mas de repente a pandemia cessou, o clamor também cessou e Deus não é bobo. Talvez nós achamos que estamos enganando a Deus com um clamor raso ou um clamor momentâneo. Deus não quer um clamor momentâneo, nem um clamor raso, nem baseado nos nossos próprios interesses. Deus quer profundidade. Deus quer relacionamento. Deus quer compromisso de mim e de você. Eu não vim aqui, para falar de placa de igreja, eu não vim aqui para falar de religião. Eu não estou falando para católico, eu não estou falando para espírita, para evangélico, mas eu estou falando para um povo que ama a Deus. Para um povo que realmente é apaixonado pelo Senhor. Para um povo que está cansado de sofrer. Para um povo que está cansado de viver a mesmice. Deus não quer que a gente viva simplesmente com clamores momentâneos. Mas Deus quer algo profundo. Deus quer que o seu povo se volte para Ele. Olha só para você no versículo 14. Olha, Deus falou, Salomão, se o meu povo, depois de ter sofrido, passar por escassez, pragas, terremotos, por tanto sofrimento, entrar na lama. Olha só o que é que Deus falou, Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo, se ele se humilhar, se submeter àquilo que Deus está falando, submeter à mão do Senhor, à palavra dele, se o meu povo se humilhar e orar,
e buscar a minha face. Ah, queridos, quando Deus está falando, olha, nós precisamos nos humilhar. Eu e você, nós precisamos nos humilhar. É descer a boca no pó e clamar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos buscar a presença dEle. Nós precisamos nos arrepender e se afastar dos maus caminhos. Não é assim, olha, no início da pandemia, no auge do auge, nós clamamos. Nós buscamos a face dEle. Nós até nos arrependemos, mas nós não nos afastamos dos maus caminhos. Clamamos por um momento, por uma causa própria, para que simplesmente esse vírus fosse embora. E quando nós achamos que o vírus estava indo embora, nós paramos de clamar. Nós voltamos às mesmas práticas. Mas Deus quer intimidade, Deus quer profundidade, Deus não quer simplesmente que você ora hoje e faça aquela oraçãozinha rasa. Mas Deus quer choro, Deus quer lágrima, Deus quer arrependimento. Deus quer que nós venhamos a abandonar os maus caminhos. Deus quer que a gente tome uma direção, um rumo certo. E deixa eu te falar uma coisa, não adianta você buscar profetas, não adianta você buscar adivinhos, não adianta você buscar direção nas pessoas, porque infelizmente a maioria das pessoas estão sem rumo. Abre a Bíblia, vai ler a palavra, vai orar, vai buscar no coração de Deus qual a direção para a sua vida, qual a direção para a sua casa, para a sua família. Dobre os seus joelhos e busque a presença do Senhor. Busque o coração do Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é poderoso para nos salvar. E continuando. E se você se afastar dos seus maus caminhos, olha só. Eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Deus está dizendo, eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou ouvir a sua oração, eu vou ouvir o seu clamor. Eu quero ver essa intenção de você realmente ter intimidade comigo, porque Deus não quer que nós venhamos buscar Ele simplesmente por um momento. Não para simplesmente, olha uma palavra feia que o mundo usa por aí. Deus não é como aqueles relacionamentos esporádicos, que é simplesmente uma ficada e pronto, e sem compromisso. Não, Deus não quer isso. Deus quer compromisso. Deus quer que os nossos corações se voltem para Ele. Deus quer que os nossos corações realmente venham a ser um só com Ele, buscar a face dEle e estar com Ele até que as pessoas venham olhar para nós e ver que somos um só com Ele. Um só coração, uma só palavra. E quando eu e você nos tornarmos um só com Ele, independente do que venha a falar para você, independente dos confrontos, independente das palavras de desânimo, você vai continuar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Porque não depende daquilo que as pessoas acham ou pensam ao seu respeito. O que depende é a palavra que Deus liberou para a sua vida. Depende daquilo que Deus liberou sobre o seu coração. Não depende daquilo que as pessoas estão falando. Então continue clamando, continue orando. Independente da circunstância que nós estamos vivendo, vamos continuar clamando, vamos continuar chorando, porque Deus vai mudar a nossa sorte. Deus vai mudar a nossa sorte, e quando Ele mudar a nossa sorte, nós não vamos trazer a glória para nós, mas nós como nação, nós vamos olhar para o Senhor e dizer, foi o Senhor que nos livrou. Não fomos livres desse cativeiro, nem livres dessa pandemia, porque somos bons,
mas porque foi Deus que olhou para nós e Ele se compadeceu do nosso clamor, Ele se compadeceu do nosso choro, Ele viu que realmente havia mudança, que havia sinceridade em nós. Ele vai mudar a nossa sorte o dia que Ele vê a sinceridade. Porque muitos de nós temos nos relacionado com Ele quando precisamos de alguma coisa. Queridos filhos amados do Senhor, Ele quer intimidade, Ele não quer um momento. Independente de como nós estamos vivendo, está difícil, está. Não vamos falar que está fácil. Mas Ele quer mudar a nossa sorte, mas para isso Ele quer ver sinceridade em nós. Ele quer ver que realmente nós queremos mudança. Não adianta eu chegar diante dele e falar, como eu quero mudar, mas depois eu viro as costas e as minhas atitudes continuam as mesmas. Independente do que você fez, Ele é nosso Pai, Ele está disposto a te perdoar, Ele está disposto a te restaurar, Ele está disposto a restaurar a sua sorte, a sua casa. Talvez você já ouviu de muitos charlatões, não, para você não tem jeito. Para você não ter jeito, o que você fez é grave. E a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela me livra de toda acusação, ela me livra de todo bajulador, ela me livra de toda palavra que realmente não existe, palavras negativas que foram lançadas sobre a sua vida. Você não é aquilo que as pessoas estão falando, você é aquilo que a palavra diz. Você é aquilo que a palavra diz, você não é aquilo que as pessoas falavam. Você é vaso ungido, você é obra-prima do Senhor. Você é obra-prima do Senhor. E deixa eu falar, o Senhor, Ele vai mudar a nossa sorte. Ele vai mudar a realidade da nossa nação. Ele vai. Eu tenho certeza disso. Um dia uma mulher chamada Esther estava vivendo em um reino, no reino da Pérsia. E havia um decreto sobre todos os hebreus. E havia uma data específica onde todos os povos iriam lutar contra e matar todos os hebreus. Ali havia um decreto de maldição sobre aquele povo. Havia uma sentença de morte sobre todo aquele povo. Mas uma mulher chamada Esther, cheia de sabedoria, mas sabedoria vinda dos céus. Ela se levantou, ela convocou toda a nação de Israel, todo o povo hebreu, e convocou um santo jejum. Convocou todo aquele povo. Vamos jejuar, porque daqui 3 dias eu vou entrar na presença do rei para clamar em prol do nosso povo. Eu vou resumir a história para você, porque a história é grande. E resumindo, toda aquela nação, todo o povo hebreu, eles se puseram em jejum e oração diante do Senhor. E no 3º dia, a rainha Esther se colocou diante do rei Assuero. E a história diz o seguinte: se o rei Assuero não levantasse o cetro, quando Esther se colocasse à frente do rei, a Bíblia diz que havia uma sentença de morte, que a rainha Esther iria morrer. E o primeiro sinal foi que quando aquela rainha se colocou diante do rei, já havia muito tempo que o rei não chamava a rainha para conversar, para ter comunhão com a rainha. Quando a rainha, depois de jejuar, orar, juntamente com todo o povo, se achegou diante do rei, o rei levantou o cetro. E quando ele levantou o cetro, aquilo ali queria dizer que ela podia se achegar ao rei e falar com ele. E o rei não sabia realmente dessa sentença de morte que havia sobre todo o povo hebreu. E o rei não sabia que a sua esposa era hebreia e que também a sua esposa iria morrer por um decreto de um chefe
que era íntimo do rei, e o rei realmente não saberia às claras do que se tratava esse decreto. Mas aquela rainha, ela se colocou diante do rei e clamou por aquele povo que iria morrer. E a única coisa que o rei pôde fazer, porque aquele decreto não podia mudar nem mesmo através do rei Assuero. E o rei Assuero deu liberdade para que o povo de Israel lutasse. Ainda que alguns do povo hebreu viessem a morrer, mas eles tinham o direito de lutar. E hoje Deus está nos dando o direito de lutar, de clamar, de não ficarmos com os braços cruzados diante dessa pandemia que estamos vivendo. Nós temos o direito de lutar e de clamar. E a grande pergunta que eu faço para você hoje nessa noite é: você vai continuar com os braços cruzados, deitado aí na sua cama, no seu sofá, muitas vezes assistindo Netflix, jogando, brincando, ou nós vamos levantar como nação brasileira e vamos clamar ao Senhor para Ele mudar a nossa sorte? Deus só vai mudar a nossa sorte quando nós, nação brasileira, não estou falando, olha só, não estou falando com evangélicos, católicos, espíritos, mas eu estou falando com um povo que tem temor a Deus. Eu estou chamando, convocando um povo que tem temor a Deus. E nós já, olha só para vocês verem, o nosso presidente, ele lançou um chamado para todos nós, povo brasileiro. E esse chamado já se estendeu para todos os povos, para todas as pessoas dessa nação. Que dia 4 de abril, toda a nação brasileira está convocada a fazer um jejum e um momento de clamor. Dia 4 de abril. E durante todas as lives, nas próximas quarta-feiras, eu quero estar lembrando você desse jejum, desse momento de oração. Será dia 4 de abril, que vai dar num domingo. Toda a nação brasileira está convocada para nós estarmos em jejum e oração. E preste atenção numa coisa. Eu tenho uma certeza que depois desse jejum, muita coisa vai acontecer na nossa nação. Muita coisa vai mudar no nosso país. Muitas coisas vai acontecer em todas as instituições religiosas, seja nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, espíritas, seja onde for, muitas coisas vai acontecer que vai espantar a nação brasileira. Então nós precisamos nos posicionar, assim como nos dias de Esther, Deus deu a oportunidade para eles jejuar, orar e lutar. E Deus está me dando a oportunidade e para você de jejuar, orar e lutar. Vamos entrar em ação. Vamos mostrar para o nosso Deus que realmente estamos arrependidos. E que nós não queremos o nosso Deus apenas por um momento. Que nós não queremos o nosso Deus só por hoje. Que nós não queremos o nosso Deus só por um instante, mas nós queremos pela eternidade. Nós não queremos buscar o nosso Deus baseado em um interesse próprio, mas nós queremos o nosso Deus para simplesmente sermos íntimos dele. Que venhamos ser íntimos dele. Não para que você venha ficar cada vez mais rico. Não para que você venha ter simplesmente proteção. Mas porque você o ama. Mas porque você o ama. Busque conhecer a Deus. Não esperando receber alguma coisa em troca, mas por amor a Ele. O amor dele não tem fim. Você está vendo essa caneca? Para você que chegou até agora, nós vamos estar sorteando. Eu acredito que os nomes de vocês já estão anotados, já estão ali recortados. E minha filha vai estar trazendo agora os nomes para a gente fazer o sorteio. Mas antes de fazer o sorteio, eu vou fazer uma oração. E eu quero que você me acompanhe nessa oração.
eu quero que você esteja junto comigo neste clamor. Eu vou fazer alguns minutinhos de clamor. E eu quero que você clame comigo em prol de arrependimento pela nossa nação. Eu quero que nós estejamos unidos para a gente clamar, para a gente buscar a face do Senhor. Tá bom? E coloca a sua família, a sua casa, toda a nação brasileira diante da presença do Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por cada pessoa que esteve até agora, ouvindo essa palavra, assistindo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é poderoso para alcançar povos que ainda não foram alcançados. E sabemos, meu Deus, que esses povos serão alcançados através de nós, porque seremos instrumentos em tuas mãos. Porque nós, meu Deus, que temos temor ao Senhor, nós não vamos perder mais tempo com tantas picuinhas, com palavras que não são verdadeiras, com acusações, mas vamos marchar para alcançar povos que ainda não foram alcançados. Pai, o Brasil, o mundo todo está vivendo um colapso, algo terrível, meu Deus. E há muitas pessoas que estão perdidas nesse momento sem saber o que fazer. Meu Deus, mas em o nome de Jesus, a direção foi dada nesse momento. A única direção que nós temos é clamar ao Senhor, para que o Senhor venha nos livrar de toda afronta, de todo mal. Pessoas estão morrendo, famílias estão chorando. Famílias, meu Deus, estão perdendo pessoas que verdadeiramente são amadas. Pessoas estão trancadas em suas casas nesse momento, meu Deus, com medo. Pessoas, meu Deus, estão com medo. Pai, mas em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, envia, meu Deus, o teu Espírito Santo a cada uma dessas pessoas, encorajando elas a se levantar dessa cama, a se levantar dessa situação que ela está nesse momento, para clamar juntamente com nós. Sabemos, meu Deus, que dia 4 de abril levantaremos um clamor nunca visto nessa nação. A nação do Senhor, meu Deus, estará em jejum, porque, meu Deus, essa nação não é a nação do futebol, não é o país do carnaval, mas é o país, meu Deus, do Senhor Jesus. Essa nação pertence ao Senhor. Um grande avivamento virá através do Brasil, meu Deus. Um grande avivamento virá através do Brasil para o mundo. E nós te convidamos, Espírito Santo, assenta sobre essa nação. Estabelece o seu trono sobre essa nação. Pai, a igreja somos cada um de nós, não são os templos que foram construídos por aí. A igreja somos nós. O templo somos nós. E sabemos que o Senhor habita em nós. E vamos fazer a diferença nessa geração, meu Deus. E futuramente, meu Deus, contaremos aos nossos netos o que aconteceu de ruim nessa nação, mas foi para que o Senhor chamasse o seu povo novamente, e nos arrependemos, clamamos, e o Senhor mudou a nossa sorte. Através de um clamor, de um jejum, o Senhor veio com a mão poderosa e cessou essa praga. Em o nome de Jesus, meu Deus. Amém. Senhor, cremos no milagre. Cremos, meu Deus, na mão poderosa do Senhor. Eu vou mostrar para você essa caneca. Se você gostou, dá um joinha aí. Está aqui padronizada com o nome do meu canal, que eu tenho um canal no YouTube, Edificando Vidas, que é um ministério que Deus me deu, um ministério para edificar as pessoas através da palavra. E ela está aqui com o meu nome. Mas, se você não quiser com o meu nome, eu posso colocar o seu nome, amém? E a gente vai estar fazendo o sorteio nesse momento. Pode chegar aqui, Damares. Mostra aí. Ela vai jogar o papelzinho aqui em cima da mesa e eu vou pegar, tá bom? Pode jogar aqui, Damares, por favor. Aqui, ó. O nome. E para você ganhar, na hora que eu sortear aqui, ó, tá aqui os papelzinhos. Você que ganhar, você vai dar um joinha aí. Se você não estiver, eu vou fazer outro sorteio, tá bom?
Aí, ora a Deus aí. Aleluia. 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 Oh, glória. O nome que está aqui, ó. Tá de cabeça para baixo. Não sei se dá para você ver. Marcilene. Marcilene, se você está aí, dá um joinha. Você tem 30 segundos para dar um joinha. Oh, glória a Deus, Marcilene. Depois você me chama.